Olá, eu sou a professora Gabriela, estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa pelo Sistema de Ensino Uniavan. Vamos começar a nossa aula com o tema Você consegue ver? Vamos iniciar na página 48 com uma imagem. Observem o que tem nessa imagem. Percebam que temos várias crianças e alguns seres diferentes. Vocês sabem o que são esses seres? Eu acho que é o que nós vamos descobrir logo em seguida. E observem que o menino está com um objeto diferente. Esse objeto é um microscópio. Você já ouviu falar? E será que conseguimos observar mais atentamente os seres que estão aparecendo ali na imagem pelo microscópio? Vamos descobrir então nas páginas a seguir. Começamos na página 49 com uma leitura. Observem o título desse texto. Epidemias de verão. Sobre o que será que fala esse texto? O que esse título indica? Vamos ler então. Após a leitura, partimos para a página 50 com algumas perguntas de interpretação sobre o que você compreendeu desse texto. A primeira delas quer saber se você descobriu o que é epidemia, aquela palavrinha que aparece lá no título. Coloque ali então na questão 1. A pergunta número 2 está querendo descobrir quais são as doenças mais propícias de acontecerem no verão. Na questão 3, vocês vão sublinhar no texto o que contribui para aumentar os vírus e as bactérias no verão. Questão 4. O que favorece o acúmulo de água parada? O que contribui para a água parada? Na questão 5, nós temos um trecho do texto que lemos e com algumas palavras em destaque. Vocês devem ler com atenção e depois responder. Letra A que se referem essas palavras destacadas no texto? Lugares, doenças ou ao verão? Questão B. A que época do ano, a que estação o texto está tratando? E questão C. Como você descobriu que é essa época que você colocou na questão B? Continuamos então na página 51 com um novo conteúdo. Agora nós vamos estudar sobre os verbos. Vocês sabem o que são verbos? É o que veremos em seguida. Na questão número 1, nós temos algumas frases com algumas palavras em destaques. Vamos observar. A garota lavou bem as mãos antes de fazer a refeição. Aqui nós temos a palavra lavou em destaque. Lavou é uma palavra que indica uma ação nessa frase. Vamos observar a outra frase. Lucas ficou doente. A palavra em destaque é ficou. Essa palavrinha exprime um estado, o estado que o Lucas estava. Outro exemplo. Hoje choveu em Santa Catarina. Palavra em destaque, choveu. Choveu indica um fenômeno da natureza. Essas três palavras que nós vimos nos exemplos são verbos. Os verbos são aquelas palavras que, na frase, vão indicar ou uma ação, por exemplo, corri, ou um estado, por exemplo, chorei, ou um fenômeno da natureza, por exemplo, trovejou. Conseguiram compreender? Vamos então tentar resolver os exercícios a seguir sobre os verbos. A questão número 2 traz um quadro com várias palavras. Algumas dessas palavras são verbos. Vocês vão ler cada uma delas e tentar descobrir quais são os verbos. Depois, pintar essas palavras para indicar que elas são os verbos que estão ali. Na questão número 3, nós temos algumas frases para serem completadas. Ao final de cada frase, nós temos entre parênteses um verbo. Mas esse verbo ele está no infinitivo, ou seja, na sua origem. Ele precisa ser conjugado, ele precisa ser um pouco modificado para encaixar dentro do contexto de cada frase. Então, leiam cada frase e vejam como que esse verbo deve ser escrito e completem ali. Seguimos na página 52 com mais alguns exercícios sobre os verbos. Na questão 4 temos algumas imagens que vocês precisam observar e escrever o que essas imagens indicam. Ou seja, são verbos que indicam ou uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. Na questão 5, temos mais um quadro com várias palavras. Agora, além de selecionar quais dessas palavras são verbos, vocês vão indicar, entre as outras que sobrarem, o que são também adjetivos e quais são substantivos. Esse é um conteúdo que nós vimos nos vídeos anteriores. Então, vocês devem se recordar a diferença entre substantivo e adjetivo. Cada um tem uma cor que sinaliza. Vocês vão pintar de amarelo todas as palavras que são adjetivos, de azul as que são substantivos e de verde as que são verbos. Seguimos na página 53 com mais uma leitura. O título dessa leitura é
Sai fora a alergia. Sobre o que será que indica esse texto? O que será que ele fala? Alergia, você conhece essa palavra? Já ouviu falar? Vamos ler então e descobrir. Após a leitura, temos alguns exercícios de interpretação desse texto que inicia na página 54. A questão número 1 está perguntando qual é o assunto principal do texto. Questão 2. Por que esse texto apresenta algumas palavras que nós não usamos muito no nosso dia a dia? Por exemplo, micro-organismo, bactérias. Qual é a sua opinião sobre isso? Escreva ali. Na questão 3, nós temos algumas alternativas. Vocês devem selecionar quais delas indicam o que os pesquisadores descobriram conforme que vocês leram no texto. A questão 4 quer saber como que os pesquisadores realizaram o estudo que eles relataram no texto. Questão 5, temos um trecho do texto para reler e responder as perguntas a seguir. Letra A. O que a frase que aparece entre aspas indica? B. Por que a coordenadora da pesquisa diz que as cidades precisam construir mais espaços verdes? Seguimos na página 55, ainda com exercícios sobre o texto que acabamos de ler. Na questão 6, temos 4 imagens para observar antes de responder as próximas perguntas. Observando então essas imagens, quais delas contribuem para a prevenção de alergias? E quais desses espaços que aparecem nas imagens vocês costumam frequentar? Muito bem, vamos para a página 56 com um novo conteúdo. Agora nós vamos estudar sobre os prefixos e os sufixos. Já veremos o que é isso. Antes, vamos resolver o exercício que tem ali na questão 1. Vejam que temos um texto em destaque. Vejam que temos um texto, a letra de uma canção. Leiam com atenção e percebam quais palavras estão destacadas nesse texto. Agora vocês vão reler essas palavras que estão destacadas ali na questão A e perceber o que tem em comum entre essas palavras. Chuva, chuvisco, chuvarada. Seguimos na página 57. A questão B está pedindo que vocês procurem no dicionário os significados das seguintes palavras: chuvisco e chuvarada. Como você deve ter percebido, as palavras chuvisco e chuvarada são derivados da palavra chuva, ou seja, são formadas depois da palavra chuva, a partir da palavra chuva. Por isso que as palavras derivadas são palavras que surgem de outras palavras que já existem. Vamos continuar estudando sobre isso a seguir. A questão C está pedindo que vocês encontrem no texto e copiem ali no espaço da página derivados das seguintes palavras: verde e mole. As palavras que você encontrou para derivados de verde e mole representam, então, o acréscimo de letras para formar essa nova palavra. Esse acréscimo aconteceu ao final da palavra. Quando isso acontece, quando nós modificamos o final da palavra para formar outra, nós chamamos de sufixo. Vamos ver mais exemplos no exercício a seguir. Na questão 2, nós temos um quadro com algumas palavras, alguns substantivos. Vocês devem acrescentar o sufixo inho ou inha ao final dessas palavras para ver quais novas palavras são formadas. Seguimos na próxima página. Na questão 3, vocês vão fazer o contrário. Nós temos ali no quadro alguns sufixos e vocês vão precisar colocar o que vem antes desses sufixos para formar palavras. Isso é um exemplo, então, do contrário de sufixo, prefixo. Quando nós modificamos ou acrescentamos letras iniciais na palavra para formar outra palavra, nós chamamos então de acréscimo de sufixo. Então, sufixo antes, no início da palavra, e prefixo ao final da palavra. Vamos ver mais exemplos nos exercícios que ainda temos nesta página. Na questão 4, nós temos algumas palavras. Observem que essas palavras estão com destaque em algumas letras que estão no início delas. Vocês devem, então, ler essas palavras e tentar descobrir quais são os significados dessas palavras e colocar ali na página. Na questão 5, nós temos duas colunas. Na primeira delas, temos alguns substantivos e na segunda, algumas palavras que foram acrescentadas prefixos. Vocês devem, então, relacionar quais dessas palavras se encaixam com os substantivos que estão na primeira coluna. E na questão 6, vocês vão pesquisar palavras que tenham o prefixo in com M ou in com N no início de palavras e colocar ali no quadro. Seguimos então na página 59. Vocês vão ler um pequeno texto de uma reportagem que está ali. Esse texto fala de novo sobre os pequenos organismos que nós temos visto ao longo deste vídeo. Depois desse texto, depois dessa leitura, vocês vão, com a ajuda de um adulto, tentar realizar o experimento que tem ali na página, com o passo a passo.
Na página seguinte está toda a descrição que vocês devem fazer desse experimento para relatar o que aconteceu ao longo do desenvolvimento da atividade. E para encerrar, na página 62 tem uma super sugestão de leitura complementar para enriquecer o conhecimento de vocês. E por fim, na página 63, vocês vão resolver os exercícios do banco de dados. Esses exercícios servem como revisão de tudo que nós vimos até aqui. E eu então encerro este vídeo desejando a vocês uma ótima jornada de estudos e, quem sabe, nos vemos em breve. Tchau!